Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. Galileu e a Torre Inclinada. Há mais de 400 anos, viveu na Itália um homem chamado Galileu Galilei. Viveu entre 1564 e 1642. Possuía um espírito intensamente inquisitivo, ou seja, era o tipo de pessoa que faz questão de examinar a fundo tudo o que vê, pensar no assunto depois e sempre perguntar por quê. Começou como estudante de medicina, mas logo desistiu para se dedicar ao que realmente amava, a física e a matemática. Entregou-se de corpo e alma aos estudos e, aos 26 anos, passou a lecionar matemática na Universidade de Pisa. Naquela época, as pessoas não questionavam as afirmações teóricas herdadas dos grandes pensadores do passado. Nem passava pela cabeça delas testar por si mesmas as verdades dessas afirmações. Aceitavam Aristóteles, o filósofo da Grécia Antiga, como autoridade máxima. O mestre falou, era o lema na época de Galileu. Os doutores sabiam de cor as doutrinas de Aristóteles. Duvidar delas era considerado blasfêmia ou até mesmo um crime. De fato, o estudante que discordava da opinião dos antigos era multado ou punido. Uma das famosas afirmações de Aristóteles era: a velocidade com que um objeto cai na Terra depende do seu peso. Um peso de 10 quilos, por exemplo, cairia 10 vezes mais rápido que um peso de 1 quilo. Mas Galileu tinha observado diversos objetos caindo e não concordava com essa afirmação. Realizou algumas experiências até ficar satisfeito. Aristóteles está errado, declarou. O peso nada tem a ver com a velocidade da queda dos objetos. A resistência do ar é que afeta a razão de descida. Se dois objetos vencerem o mesmo grau de resistência do ar, chegarão juntos ao solo, independentemente do peso de cada um. Uma pedra pesada e uma leve podem cair exatamente com a mesma velocidade. Os outros professores da universidade ficaram chocados e se irritaram com Galileu. Afirmaram que, evidentemente, Aristóteles estava certo e Galileu estava fazendo papel de bobo. Devia calar a boca e parar de aborrecê-los com aquelas ideias ridículas, se não quisesse perder o emprego. Tudo bem, disse Galileu. Vamos fazer um teste. Será a minha teoria contra a de Aristóteles. Se eu estiver errado, calo a boca. Encontre-me na torre. Parece que vai desabar a qualquer momento. A construção dessa torre foi iniciada em 1174 e, quando alcançou o terceiro pavimento, um dos lados começou a afundar. Os engenheiros tentaram compensar o ângulo, fazendo os pavimentos restantes mais altos do lado da inclinação. Mas a torre continuou a afundar. Quando ficou pronta, a torre de 60 metros de altura estava tão inclinada que um objeto atirado do último pavimento chegava ao solo a uma distância de uns 5 ou 6 metros da base. Galileu subiu na torre. Uma multidão de professores, estudantes e curiosos se reuniu lá embaixo. A cada degrau que subia, ouvia mais risadas e zombarias. Chegando ao topo, pegou 2 bolas de ferro. Uma pesava 10 quilos e a outra pesava apenas 1 quilo. A questão era, quando Galileu as empurrasse, exatamente ao mesmo instante, a bola mais pesada atingiria o solo primeiro, como queria Aristóteles, ou... Bom, colocou as 2 bolas cuidadosamente equilibradas na balaustrada e empurrou-as ao mesmo tempo. Aglomerados lá embaixo, os colegas e estudantes viram as 2 bolas mergulharem da balaustrada, lado a lado a princípio. Continuarem lado a lado e, finalmente, ouviram um tremendo baque. Um único baque. As 2 bolas atingiram o solo no mesmo instante. Galileu estava certo e Aristóteles errado. Ainda assim, algumas pessoas que assistiram à experiência não acreditaram nos próprios olhos. É muito difícil abrir mão de velhas ideias, principalmente se persistiram durante séculos. Alguns professores fizeram inúmeras objeções, continuando a insistir que Aristóteles é quem estava certo. Afinal,
se admitissem que Galileu tinha razão, quantos outros princípios de Aristóteles estariam errados? Era preferível silenciar aquele agitador. Passaram a infernizar a vida de Galileu, vaiando suas aulas e palestras. Mas Galileu não se dava por achado. Despediu-se de Pisa e arrumou um emprego de professor na Universidade de Pádua, onde a liberdade de pensamento era um pouquinho maior. Em Pádua, continuou a questionar, descobrir, mostrando ao mundo quanto pode ser feito quando alguém quer ousar pensar por si mesmo.